Fala galera, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom final de semana, bom dia de semana. Eu não sei qual é o dia, se é feriado, se não é, que você está assistindo essa aula, mas eu tenho a plena certeza que você está buscando a sua vitória e ela vai ser alcançada, beleza? Sou o professor Geraldo Neto, você já me conhece. Hoje nós vamos trabalhar dentro do nosso módulo de Direito Administrativo a parte de servidores, ok? Então vamos cair dentro nisso daí, tá? Tem que prestar atenção, por quê? Não é difícil, mas você vai ter que decorar algumas coisinhas isso daí, tá bom? A gente tem uma influência muito grande da doutrina em cima desse tópico do direito administrativo, mas não é nada que seja absurdo, e aí a gente vai tirar isso daí de letra, tá bom? Então vamos lá, cai dentro aí com o titio, olha só. Vem comigo aqui. O que eu recomendo você a fazer toda vez que você assiste minhas aulas? Eu vou falar para você tudo que está no quadro. E eu gosto também de acompanhar com você pelo quadro, porque você em casa tem acesso ao material. Por isso que a gente coloca ele exposto aqui. E aí você vai sublinhando, vai ticando, vai puxando as setinhas, igual eu estou fazendo aqui. Perfeito? Você não precisa copiar tudo que eu falo, tá? Mas, porque eu já coloquei aqui para você. Mas você vai ticando, vai sublinhando, vai puxando, vai fazendo as observações que o tio Geraldo fizer com você. Tá bom? Olha só. Agentes públicos. Galera, em primeiro lugar, agente público, a gente tem essa ideia, né? Todo mundo que está trabalhando na administração pública, o pessoal fala, é servidor público. Tem que tomar um cuidado. A gente fala que aquele que está prestando um serviço público, ele é um agente público. Mas aí a gente vai aprofundar agora e vai saber a diferença, as subdivisões, tá bom? Olha só, a classificação de agente público. Antes da gente entrar nesse estudo, a gente destaca que essa principal classificação ela é trazida pela Maria Silvia Zanella de Pietro, tá bom? Que é a nossa grande mestre, Maria Silvia Zanella de Pietro. E ela traz essa divisão de agentes públicos em 4 categorias, que são os agentes políticos, os servidores públicos, os militares e os particulares, em colaboração com o poder público. Perfeito? Essa é a visão trazida por Maria Silvia Zanella de Pietro. Tá? A gente sabe que os agentes políticos, nós vamos ter subdivisões aqui dentro. Eu vou ter, nos servidores públicos, subdivisões, servidor público em sentido estrito, servidor público, ou perdão, o empregado público, o temporário, beleza? Militar, eu vou ter o estadual e o federal, tá? Então, assim, a gente vai aprofundar tudo nisso, tá bom? Mas, antes de mais nada, essa é a classificação trazida pela Maria Silvia Zanella de Pietro, que se subdivide nesses 4 aqui, ó. Agentes políticos, servidores públicos, os militares e os particulares em colaboração. Estamos juntos? Vamos adiante. Olha só. Agente político. Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz o seguinte, agentes políticos são os titulares de cargos estruturais à organização política do país. Ou seja, aqueles cargos estruturais da organização política. Pensa, ele está lá na cúpula, ele está lá na cabeça, tá bom? Ó, são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental do poder. Sua função é de formadores da vontade superior do Estado. Ou seja, aqueles que determinam a vontade do Estado, que formam a vontade do Estado, que traçam as diretrizes políticas, esses daqui são os agentes políticos, beleza? Aquele cara que está lá na cúpula. Geraldo, mas beleza, me fala mais sobre as atribuições desses agentes políticos. Vamos lá, aqui ó, as principais características deles. Competência prevista na própria Constituição Federal, isso daqui eu quero que você sublinhe. Tá bom? Porque os agentes políticos, a sua competência, elas já estarão na própria Constituição Federal. 2. Não sujeição às regras comuns aplicáveis aos servidores públicos em geral. Ou seja, ele vai ter uma situação diferenciada. Perfeito? Um agente político, ele tem regras diferenciadas. Quer ver um exemplo? Vamos lá. A própria súmula vinculante, ó, a súmula vinculante número 13, aqui fala a respeito do nepotismo, que é a vedação ao nepotismo. Vedação ao nepotismo, eu aplico ela a todos os cargos, empregos e funções, porém, eu não aplico ela aos agentes políticos.
Quando o cargo for político, quando for um cargo político, eu não aplico a súmula vinculante número 13. Beleza? Por isso que ela não tem sujeição às regras comuns aplicáveis aos servidores públicos em geral. Para você que não se recorda, a súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo, ela veda a contratação de parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou do cônjuge, do companheiro, ou aquele que coabite com a pessoa. Perfeito? Que tem essa qualidade. Tá bom? Eu não aplico ela para um cargo político. 3. Normalmente, a investidura em seus cargos ela é por meio de eleição, nomeação ou designação. Perfeito? Ou ele vai ser eleito, ou vai ser a sua nomeação, ou vai ser a sua designação. Me dá um exemplo, Geraldo. Eleição? Sim. Presidente da República. Me dá um exemplo, Geraldo, de nomeação? Sim, ele nomeia um ministro. Ministro da Fazenda, ministro da Saúde. Designação é quando eu tenho um servidor público e eu designo ele para aquela função, para ocupar aquele cargo político. Perfeito? Foi? Então vamos lá, meus amores. Deixa o tio apagar aqui para a gente ir para o próximo slide. Não são hierarquizados, salvo os auxiliares imediatos dos chefes do executivo, sujeitando-se somente às regras constitucionais. Vamos lá. Ele está dizendo aqui o seguinte: toda a estruturação na administração pública, a gente sabe que ela internamente ela se subdivide numa estrutura hierárquica. E, via de regra, os agentes políticos eles não são hierarquizados. Por exemplo, um deputado federal ele não tem essa hierarquia com relação ao presidente da República, igual a gente acaba enxergando aqui fora, entendeu? Eu não tenho hierarquia entre eles. Só que eu tenho essa exceção. A exceção é justamente o quê? Dos auxiliares imediatos do chefe do executivo. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês, olha só. Eu tenho aqui, vamos só um exemplo. Eu tenho o poder executivo. E aqui eu tenho o chefe do executivo. Vamos lá, vamos botar aqui o chefe. Eu tenho o presidente. Eu tenho aqui, do outro lado, o poder legislativo. E aqui, eu tenho os deputados federais e eu tenho os senadores. O deputado não tem hierarquia com o senador não tem hierarquia com o deputado, o senador não tem hierarquia com o presidente, ou seja, não existe hierarquia entre ambos. Perfeito? E a exceção que eu falei para vocês é o quê? É justamente o quê? O auxiliar imediato do presidente. Porque você sabe que o presidente, para poder ele melhor governar, ele vai nomear os seus ministros, que são os seus auxiliares diretos. Ou seja, ministros. Eles são o quê? Os auxiliares diretos do presidente. Tá bom? Então, essa daqui é a exceção. Ele é subordinado ao presidente. Tá bom? Agora, não existe subordinação entre deputado, entre senador, entre presidente. Não existe isso. Tá bom? Então, via de regra, não tem hierarquia, salvo quando se tratar do quê? Do chefe do executivo e os seus o quê? Auxiliares direto. Perfeito? Estamos juntos? Copie isso daí enquanto eu bebo um copo d'água aqui. Vamos lá, deixa eu apagar para a gente prosseguir. Na verdade, esse estudo, essa aula de hoje, a gente vai ver basicamente tudo que a gente coloca no quadro hoje, você já viu em algum momento da sua vida. Só que agora a gente começa a dar nome aos bois, dar o nome aos burros, vulgarmente falando. Agora você começa a entender quem é quem. Pô, onde se encontra fulano? Onde se encontra ciclano? Peraí, eu vou chamar o quê? Ele é servidor? Ele é militar? Você começa a perceber isso agora, tá? Olha só, tem uma observação também, que é muito importante, que a gente sabe que o direito administrativo, além de não ser uma ciência codificada, ele é muito dinâmico. E a gente tem uma influência da doutrina muito grande nisso. E eu tenho uma observação muito importante para falar para vocês, que é com diz respeito o quê?
aos membros da magistratura, que são os juízes e os desembargadores, e os membros do Ministério Público, que são os promotores e os procuradores de justiça, tá bom? Eles, atualmente, têm uma tendência a serem eles considerados como agentes políticos, entendeu? Eles têm uma tendência, perfeito? Mas aí a gente acaba tendo essa divergência. Tem doutrinador que fala, tem doutrinador que não fala. Tanto é que quando eu faço o meu mapinha mental, quando eu faço o meu mapinha mental de agentes públicos, né, que a gente coloca aqui, que eu boto aqui assim, ó, agentes públicos, que aí eu coloco aqui, ó, os agentes políticos, aí eu coloco aqui, ó, chefe do executivo, mais os seus auxiliares direto. Eu coloco aqui, ó, membros do Legislativo. E aí aqui a gente sabe que eu tenho quem? Deputados. E eu tenho o quê? Senadores. E aqui, ó, coloco até de outra cor, porque a gente sabe que tem essa divergência, mas isso daqui você pode ficar tranquilo que jamais você vai ver em prova, ou é ou não é, entendeu? A própria questão, ela vai convergir o seu pensamento, entendeu? E você vai entender se ele está querendo aplicar os membros do Ministério Público e os membros da magistratura como agentes políticos, tá? Vou botar aqui, ó, membros do Ministério Público e magistratura. Lembrando, tá, gente? Quando eu falo membros do Ministério Público, eu estou falando tão somente do quê? Dos promotores e dos procuradores de justiça. Não estou falando dos servidores que lá trabalham, não, tá bom? Tem que ficar atento, tá? E aí, lógico, a gente tem aqui embaixo, aí vamos lá, servidores. Você vai ver que é servidor público em sentido amplo, tá? Porque ele internamente se subdivide em servidor público em sentido estrito. Você vai ver que ele se subdivide em empregado público. E você vai ver que ele se subdivide em temporários. O servidor público em sentido estrito é aquele cara que vai ser regido por um estatuto. E ele tem estabilidade. O empregado público ele é regido pela CLT. E o temporário? Temporário eu gosto de botar isso aqui, ó, RET, que é o Regime Especial de Trabalho. O que significa isso? É a lei que criou aquele cargo mais a CLT. Tá? Vai ter uma lei que vai reger aquele cargo. Beleza? A gente vai ver tudo isso aqui agora pormenorizado, tá bom? Mas é só para você entender que lá no final eu vou fazer mais uma vez esse mapinha mental para poder a gente revisar todo esse tópico de agentes públicos, tá? Porque é aquilo, não é difícil, são muitos detalhes. Detalhes que vocês conhecem, mas que você tem que aprender a colocar no lugar certinho agora, tá bom? Vamos lá. Deixa o tio apagar, não vou nem falar para você copiar agora, porque mais à frente eu vou fazer isso com vocês, tá bom? Vamos lá. Continuando. Então, olha só, a gente tem que notar essa observação que é importante, que tem essa tendência a considerar os membros do Ministério Público e os magistrados como os agentes políticos, tá bom? E aí aquela celeuma fica em torno do quê? Como a classificação de agente político é o cara que traça as diretrizes políticas, você percebe isso no chefe do executivo, e seus auxiliares diretos, você percebe isso nos membros do Poder Legislativo, mas você não percebe diretrizes políticas sendo traçadas pelo magistrado e pelos membros do Ministério Público, entendeu? Mas aí não cabe a nós a fazer essa discussão e simplesmente a que você saiba que tem essa tendência a ser considerado como um agente político, tá bom? Vamos lá. Servidores públicos.
Em sentido amplo, ele engloba aqui, ó, as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e as entidades da administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. E eles se subdividem em, vamos lá. Então, primeira coisa que você tem que saber, qual é o conceito de servidor público? Ele fala aqui, ó, em sentido amplo. Por que ele está falando aqui em sentido amplo? Porque lá na frente ele vai falar o quê? O servidor estatutário, que é o sentido estrito. Tá? Então, volta para cá. Sentido amplo, você vai e sublinha. Sentido amplo é o quê? Pessoas físicas, perfeito, porque se eu tenho uma empresa que presta um determinado serviço, ela não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. Servidor público englobam as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e as entidades da administração indireta, com vínculo empregatício e remuneração pago pelos cofres públicos. Espera aí, Geraldo, vamos lá. Eles prestam serviço aos estados e às entidades da administração indireta? Sim. Aonde esse cara tá? Gente, se lembra aqui, ó. Deixa eu botar com caneta preta. Ó, você tem aqui, ó. Administração pública. Beleza? Na administração pública direta, quem eu tenho aqui, ó? Vamos lá. União, estados, Distrito Federal e municípios. A gente sabe que qualquer um desses daqui, eles podem criar essas entidades ligadas da administração indireta, por força lá do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Tá? O artigo 37, inciso 19, ele diz: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresas públicas, sociedades de economia mistas e fundações, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir suas áreas de atuação. Ou seja, quem é essa galera aqui? No artigo 37, inciso 19, ele está falando da administração indireta. E quem são as entidades ligadas à administração indireta, gente? Eu tenho as autarquias, eu tenho as empresas públicas, as sociedades de economia mista e eu tenho as fundações públicas, tá bom? Perfeito? É lógico, né? Geraldo, e os consórcios públicos de direito público? Beleza, depois a gente aprofunda nisso. Mas eu tenho essa galerinha aqui, tá bom? Então, qualquer um que tá... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro,
você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.